Vou começar então. Pronto, então é assim. Isto era previsto demorar um bocadinho mais, mas como esta parte mais teórica vou avançar um bocado mais rápido para depois fazermos ali explicar o que é aquele aparelho. O que é aquele aparelho e explicar um pouco o que o Martim acabou por falar há bocado sobre a possibilidade que há hoje em dia em utilizar as unidades digitais e para preservar a documentação histórica, porque eu trouxe aqui uns exemplos, não sei onde é que estão, de documentos. Estes não são muito antigos, mas são documentos que dizem muito a uma comunidade de mineiros que trabalhou no distrito de Vila Real, no norte de Portugal, em Sabrosa, em minas de wolframio, e que vamos também fazer a recolha de entrevistas a algumas destas pessoas, mas pelo tempo que passamos lá e pelo contacto que tivemos com algumas histórias, o trabalho dos mineiros é um trabalho horrível. Não é fácil entrar nas galerias, trabalhar nas galerias, mas pronto, isso é outra questão. Estava a dizer que esta documentação que trazemos agora para experimentar faz parte dessa história da mineração no concelho. Há documentos mais antigos, mas queria só falar um pouco de como é que fazemos as coisas. Não somos especialistas nem nada parecido em arquivística, nem arquivos, nem documentação de arquivos. Utilizamos as humanidades digitais e as novas plataformas de informação para que estes documentos, sendo digitalizados, possam ser guardados, preservados, para não estar sempre a manusear os documentos, ou seja, poder digitalizar isto e poder utilizar offline, online, para distribuir a quem quiser investigar, porque neste caso específico tem muita informação, sobretudo para fazer a história local, a sociologia, a demografia, a história do trabalho, as várias categorias profissionais que há na mina, a origem de cada um dos mineiros. Eu não trouxe aqui, mas já fizemos parte deste trabalho, que é a origem, a geografia histórica da origem das minas, ou seja, de onde é que vinham as pessoas. Não é só de onde é que vinham, é onde é que nasceram, onde é que se mudaram, para onde é que se mudaram e depois de onde estavam foram trabalhar para as minas. Portanto, isto depois dá um panorama, dá um mapa gigante da movimentação dos mineiros não é só dos mineiros, mas havia enfermeiros, havia outro tipo de profissões associadas às minas. E fica-se com uma ideia só com base no estudo e digitalização destas fichas de mineiros. Portanto, mas antes disso, falar um pouco do que é a digitalização de documentação. Portanto, esta peça aqui, este documento que aqui está, é uma ficha de um mineiro. Tem a fotografia, tem o nome, tem a profissão, tem a época, a data de nascimento, tem tudo. Isto é analógico, significa que é real. Quando eu digitalizar isto vai passar a ser zeros e uns, ou seja, ligado, desligado. E esta informação vai passar como sendo uma imagem, mas depois vai ter, dentro do ficheiro, vai ter uma coisa chamada metadados, que é informação que não está na fotografia, não está na imagem, mas que está num ficheiro que não é visível, mas que está dentro da imagem. Esse ficheiro que está dentro da imagem, tudo o que lá está pode ser pesquisável através do que a gente quiser, por exemplo, do Google. Por exemplo, se eu digitalizar esta ficha tiver metadados,
e isto estiver disponível online, o Google ou qualquer outra plataforma vai pesquisar os metadados disto, e se eu puser aqui, por exemplo, neste caso é o senhor João Fernandes Vaz, se eu escrever João Fernandes Vaz, independentemente disto ser uma imagem, mas o Google vai buscar isto porque vai analisar os metadados e vai encontrar lá João Fernandes Vaz, ou idade, ou seja lá o que for. Pronto, era o que eu estava a falar. Portanto, esta coisa de digitalização é mais antiga do que aquilo que alguns de vocês possam pensar. Isto é uma coisa, digitalizar é uma coisa que já tem por volta dos 50, 60 anos, portanto já se fazia há algum tempo, com outro tipo de equipamentos, com outro tipo de máquinas. Hoje em dia já temos outras possibilidades. Isto é só o que é que se pode digitalizar. Podem-se digitalizar fotografias, slides, documentos, cassetes, filmes, objetos. Atualmente podem-se digitalizar monumentos, que há coisa de 10 anos era impensável, 10, 15 anos não havia hipótese. Havia hipótese analogicamente, porque há uma coisa chamada fotogrametria que já os militares utilizavam para fazer a análise do relevo das fotografias aéreas. Só que isso era feito pelo nosso cérebro. Hoje em dia essa fotogrametria é feita através dos computadores. Os militares tinham uma coisa chamada estereoscópio, que era, tiravam duas fotografias oblíquas, punham as duas fotografias uma ao lado do outro, e pelo erro de paralaxe da visão, punham o estereoscópio por cima e viam uma só foto, mas com relevo. A 3 dimensões. Portanto, isso depois foi passado para a parte digital. Isto é o resultado, portanto, dos tipos de elementos digitalizados. Para que é que isto serve? Ou seja, para que é que se faz isto? Por um lado, para congregar a informação, poder analisar a informação separadamente ou em conjunto ou num grande conjunto de dados. Depois como já referimos, para preservar o próprio documento. Neste caso não tem, digamos, tem problema, mas portanto, é um documento que está em bom estado. Passada a fase da digitalização que estamos a fazer na associação, isto vai de volta para a Câmara, para o Arquivo Municipal, fica lá guardado. O ficheiro digitalizado vai para a Câmara não vai precisar, a Câmara ou qualquer pessoa não vai precisar de voltar a manusear a ficha. Vai ao arquivo e o que está aqui está lá. Para além de ter a possibilidade de pesquisar. Isto vamos supor, até agora contabilizamos perto de 3.500 fichas destas. Andar a pesquisar onde é que está o Sr. Vaz em 3.000 fichas, isso bastava para o Sr. Vaz e aparecia logo a ficha. Portanto, poupa imenso tempo. Pronto, e depois pode, como já vimos a comunicação do professor sobre a musealização deste tipo de documentos, é mais fácil, mais seguro utilizar. Claro que não é a mesma coisa, mas poder fazer uma exposição virtual com realidade virtual aumentada de 3.000 fichas ou 4.000 fichas num espaço museológico, com hologramas, com isto tudo, com estas potencialidades todas, é muito mais atrativo hoje em dia, sobretudo para cativar o público jovem, porque são tecnologias que se adaptam melhor a esse público, não é? Que é mais fácil captar o interesse, se bem que a documentação também é interessante, mas são várias vantagens, agora não vamos... Pronto, isto depende, a digitalização que nós fazemos, o que queremos, o resultado que queremos, depende do fator económico que a gente tenha para utilizar. Portanto, há aparelhos destes que são ultra profissionais, usados no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, talvez no Arquivo de Sevilha, em vários sítios com capacidade financeira para adquirir coisas destas, podem chegar até aos 12.000, 13.000, 15.000 euros ou mais. Este que temos aqui
Para nós é suficiente, porque isto recolhe informação com 20 milhões de pixels. Isso, para nós, é mais que suficiente. E para o estándar? Para os requisitos? Para os requisitos, sim. Ou seja, nós... com um scanner normal, que todos temos em casa, conseguimos digitalizar, na melhor das hipóteses, não sei, mas dependendo das horas que temos de trabalho, uns 100 documentos ou 200 documentos por dia. Com isto, eu consigo digitalizar 5.000 documentos numa hora. Portanto, a nível de trabalho, de rentabilidade do trabalho, claro que teria que estar sempre mas pronto, mas é diferente. Um scanner, para além do scanner, ter outros problemas que isto não tem. Claro que podemos usar tudo, podemos usar os smartphones com problemas de alinhamento da imagem, do texto, pode-se corrigir, mas pronto, este caso, adapta-se melhor a isto. Isto é o que temos estado a fazer, portanto, os levantamentos. Neste caso não é isto. Neste caso foi um arquivo. Eu trabalho em arqueologia pública. O que é a arqueologia pública? É quando há uma obra no centro histórico do Porto, ou de Coimbra, ou em qualquer sítio, é obrigatório que o proprietário contrate um arqueólogo para ver se o trabalho vai afetar monumentos arqueológicos, paredes, muros antigos, artefactos arqueológicos. E numa dessas obras, na Rua dos Mercadores, no Porto, uma antiga fábrica da Loja das Lâmpadas ia ser demolida para construir uma coisa nova. E então o senhor disse assim: há ali umas coisas velhas, vamos lá acima ver o que é. E levou-nos lá. Estava o arquivo todo da Loja das Lâmpadas, com as faturas, as encomendas dos anos 30, dos anos 40, dos anos 50, a várias empresas da Europa, que provavelmente muitas delas já não existem, e este arquivo ia todo para o lixo. Nós pegamos no arquivo, falamos com a Direção-Geral do Património e dissemos que tínhamos o arquivo e queríamos entregar o arquivo. Eles não quiseram, disseram que não tinham espaço. E então nós levamos o arquivo para casa e decidimos digitalizar o arquivo, não é? E quando eles se lembrarem que já tem espaço, nós devolvemos o arquivo, mas ficamos nós e fica quem quiser, não é? Porque a documentação fica disponível. Ou seja, esse arquivo, que faz parte da história económica e social do Porto, ia para o lixo. E como esse, muitos outros. Portanto, também... e estes processos facilitam porque são rápidos e não... e estava a dizer porque estes documentos são esses documentos desse arquivo. O que fazer com a informação, já falamos um pouco, que é disponibilizar a informação. Introduzir os metadados na imagem e depois fazer um arquivo virtual. Estamos a tentar fazer com isto na associação. Temos uma plataforma onde criamos uma plataforma online, fichas online que são preenchidas e a informação disto fica automaticamente disponível online. Já até agora já temos quantas fichas, Martina? Digitalizadas? 400 e tal fichas digitalizadas. Depois, essa plataforma permite imediatamente, ao minuto, gerar gráficos sobre, por exemplo, a idade dos mineiros, o número de trabalhadores, um gráfico dos sítios onde eles vinham, das residências. Portanto, ficamos logo quase nem sequer precisamos tratar no Excel nada, porque isso é tudo depois analisado ao segundo, fica tudo disponível. Claro que depois, se quisermos analisar com mais pormenor e relacionar, já temos que utilizar... É o Google Forms. É aquele... Claro que há outros, não é? Mas para já esse.
Pronto, eu vou passar um bocado aqui à pressa. Isto. Pronto, este é um software gratuito para introduzir metadados nos ficheiros JPEG ou PDF. Podemos criar os campos, podemos renomear os campos ou podemos utilizar os campos que já estão pré-definidos para cada... como o Martim estava a dizer, em documentação antiga, medieval, moderna, não é possível fazer isto, mas neste tipo de fichas, se quiséssemos, que não queremos para já, não queremos utilizar para já, era possível fazer automaticamente o reconhecimento de texto e transformar este documento num documento Word com toda a informação que aqui está. Não a fotografia, mas toda esta, quer dizer, a fotografia também. Mas toda esta informação passava já, não tínhamos de estar a escrever. O software que vamos falar aqui, faz o reconhecimento de texto e transforma isto num ficheiro Word. É gratuito e se calhar se tiver aqui internet fazemos uma experiência para ver como funciona. Já fizemos uma experiência em Cáceres, com um documento de leitura complicada, mesmo de leitura um pouco complicada, e não funcionou tão mal. Eu vou ver. Pronto, isto é o software que já tem alguns anos. Aliás, isto foi uma coisa programada já há alguns anos, que depois deu origem. Isto foi feito pela HP. Este software, o Tesseract, que é um software livre, o problema é que funciona em DOS. Funciona em DOS, ou seja, temos que abrir o Windows ou linha de comandos e introduzir uma linha só. Ou seja, é só uma linha de comando pequenina com o nome do ficheiro. Eu acho que há algum front-end para Windows também. Eu acho que há algum front-end para visualizar o Windows num interface gráfico, que depois gera essa linha de comando. Pronto. Mas o que fizemos foi na linha de comandos, e então o software vai à pasta onde está esta imagem e transforma e escreve tudo o que aqui está, passa aquilo tudo para o ecrã do linha de comando, fica tudo registado, tudo copiado, e pode-se copiar depois para o Word. Isto é bom porquê? Porque se eu tirar uma fotografia a um painel com 3 milhões de caracteres, ele, num segundo, transforma aquilo tudo em texto. Se for letra de imprensa, se for letra desta. Se for à mão, o Tesseract, esta versão em DOS, não funciona. Mas a Google importou este software e trouxe-o para uma coisa que está disponível, é só aceder ao Google Drive, e já vamos tentar fazer um exemplo com uma coisa destas, a ver se... E este boneco que aqui está é um Tesseract, é uma figura geométrica, daí vem o nome. Isto foi desenvolvido pela HP e depois doado, ou seja, isto depois nem sequer foi comercializado, foi aberto. Isto era um exemplo, portanto fizemos uma experiência com este artigo de jornal, fotografamos o artigo de jornal e depois utilizamos o Tesseract e ele transformou tudo isto num texto. Estamos a mostrar como... Sim. Cá está o comando é simples, é só, abre-se a linha de comandos, põe-se Tesseract / o nome do ficheiro, a localização do ficheiro, e era disto que eu estava a falar. O Google adaptou
adaptou, isto já não me lembro bem porque é que pus isto aqui. Isto tem a ver com os direitos de autor. Tem a ver com os direitos de autor, com a legislação dos direitos de autor, até quando é que se pode utilizar documentos para depois serem trabalhados ou serem publicados, que tipo de documentos é que podem, porque dependendo do tipo de documento, daí depende o ano a partir do qual se pode utilizar. Portanto, isto há uma legislação sobre isto. Pronto. Então, passou. Então, eu vou. Vou só ligar o scanner e. Vou ligar. Está ligado. Pronto, isto é a vantagem deste software, é que uma das vantagens é que eu posso pegar no documento e fazer assim. E ele vai enquadrar o documento e vai rodá-lo depois no fim, vai pôr uma posição. Mas põe o direito já agora. Depois aqui, como podem ver, aqui por cima escolho o tipo de ficheiro que quero exportar. Posso exportar em PDF, sem leitura, posso exportar em PDF com reconhecimento de texto, posso exportar em JPEG, em imagem, e posso exportar mais não sei quantos que eu agora não me lembro. Posso reconhecimento de texto e comparar. Posso exportar em Word, o que para nós não é muito importante, porque nós queremos o documento, a digitalização do documento em si, não queremos só os dados, porque depois não podemos utilizar o documento numa exposição, por exemplo. Convém digitalizar como imagem ou como PDF para depois poder usar, senão. Então, basicamente, neste caso vou escolher aqui o JPEG, vou escolher a pasta onde quero pôr isto, que eu acho que será aqui nos documentos, e depois é só clicar ali, já está digitalizado. Agora faço aqui exportar, né? Em princípio já está, pois em princípio deve estar aqui nos documentos, deve ser um destes, que eu já não sei qual é. A data de 11. Vê a data. É com 001. É este. Pronto, está aqui o documento. É este. Saiu. Tem 20 milhões de pixels, nítido. E se quiser ainda posso aplicar a iluminação, porque aquilo tem uma hipótese de iluminação difusa, para que as sombras não fiquem retas, ou seja, para haver uma dispersão. E ainda posso utilizar uma coisa que trouxe ali, que depois mostro, que é uma lâmpada, uma luz infravermelha, para poder ver, neste caso não, mas há documentos da época medieval e da época moderna que foram reescritos, corrigidos ou alterados. Com essa luz, infravermelho não, ultravioleta. Com essa luz ultravioleta é possível tirar a fotografia ali com essa luz, e é possível depois verificar através da luz ultravioleta se houve ou não alterações, correções sobre letras que foram apagadas, se há manchas, por exemplo, no próprio documento,
Portanto, isso nunca mais acaba, há possibilidades. E então, o que vamos fazer aqui, eu vou abrir a internet, não é? Vou abrir aqui o Google. Vou abrir aqui o Google Drive. E vou importar para aqui a fotografia. Carregar ficheiro. Já não me lembro qual é que era. Era este. Vou carregar para aqui. Está aqui. Onde é que está? Está aqui. Mas é estranho. Agora. Abrir com, não? Abrir com, sim. Fácil. Onde é que está? Tinhas lá, hein? Abre outra vez. No centro. Con el botón direito do mouse. Só um bocadinho, isto. É aqui, abrir com Google Docs. Vamos ver se funciona. Só para contrariar, agora não vai funcionar. Tem a imagem e depois tem o texto. Tem o texto todo. Tem o texto todo editado. Sem erros, está bem? Sem erros. Sim, está sem erros. É letra de imprensa. Si haces directamente con escáner, para hacer a PDF con texto, vas también bien. Tem a imagem e tem o texto. E tu já fizeste experiências para organizar melhor Este como é uma ficha, está seccionado, ou seja, sim. Mas se fosse um documento, um texto corrido, para escrever em jornal. Um jornal ou uma coisa, não ficava. Ou seja, o que é que ele fez? Isolou os campos, não é?
porque havia quebras nas linhas, o que por um lado é bom, porque também se pode abrir com o Google, com o Excel, e estes campos vão todos cair dentro das células do Excel. Eu só queria experimentar só com um texto. Traz aí o documento. Não, era com um texto normal. Um contrato desses. Está aí um contrato. Vamos tentar fazer agora com um contrato de trabalho de um mineiro. Só que a letra cursiva. É só uma experiência, a ver como é que fica. E aqui, por exemplo, a data como foi Sim, pode ser. está mesmo aqui, Aquela. lá embaixo, a assinatura. Aqui 26 mostra é a data da ficha cá em baixo. Sim, sim. É esta data aqui. Ok. Está escrito à mão, escreve sabe como é que está à mão. Não, é que está por baixo. Deve estar a mão. Está correto. Sim, sim. Está aqui. Está correto. Está aqui esta. Foi aí onde tem mais erros. Tem mais erros, é. Confundiu ali. Esta data é correta. Já está? Já. Agora Sim. tem falhas, mas liga a lâmpada. Ali. Tá? Então, agora, só para ver agora, vamos digitalizar este contrato. Mas aquele programa de leitura só funciona se o documento está realmente na drive da Google. Este aqui sim. Não. O Tesseract não. O outro, o Tesseract, é a partir do DOS do computador. Este só funciona. Este, quer dizer, eles são a mesma coisa. É o Tesseract, O Tesseract é facilitado, sim. Eu queria encontrar o arquivo. É este o 3, não é? Eu queria abrir daqui, mas... Há pouco fizeste a partir de lá. Sim, fiz a partir daqui. Os pontinhos no fim da linha. Mas não é, o problema é que não é este. E lá na direita, que tens lá, não podes clicar Aqui. ao botão direito do rato. Fai de novo a búsqueda arriba na caixa para que te leve o primeiro que tens ido a comer. Penso que foi o Vizetes antes. Hã? Arriba na caixa de búsqueda com o número similar. Pulsa aí para que busque. Pulsa aí para fazer a búsqueda. No? Pulsa aí no teclado para que busque. Não aí, para que busque abaixo no listado. Assim? Vai lá ajudar a caixa. Não, eu precisava de pô-lo ali. Aqui eu puxo. Ah, nome. Como é que se chama? L. Assinaturas, Já outra vez. Pois é, assinatura. Ah, é assinaturas.
Ven aquí, deixa Assinatura, está aqui, está aqui. Se apagas o espaço, pulsas aqui. Não, vai para ali. Mas eu tenho aqui, Organizando pela data de pelo modificação. nome, assinatura, está aqui. Assinatura. Assinatura 003, é este. Pronto. Uf. Abrir com Google Docs. E é bom porque ele mete a fotografia na página e depois mete na página seguinte, mete o texto. Olha. Tudo o que ali está. Quanto tempo é que demorávamos mesmo com erros, mesmo que tenha 1 ou 2 erros, quanto tempo é que não estamos ali a... Imaginem esta fotografia, imaginem, põem todos os documentos, põem os documentos todos e tiram uma fotografia dos documentos todos, fica tudo escrito. Pronto, não temos mais tempo. Basicamente é isto que eu queria mostrar.